interessante, né? Porque eu me lembro quando eu fui te ver lá no Domingos de Moraes, né? Eu acompanhei toda a sua trajetória, né? Eu estava aqui em Ribeirão Preto, eu treinava com o Chano Hassan, eu e o Ivan Heder. O Ivan Heder também está de cabelo branquinho, né? O Ivan Heder está com quase mais de 70 anos, né? E o Ivan era um professor de educação física aqui da faculdade do Naep. Tinha o pai, o seu Heder. Aí o pai faleceu naquela época, o Naep pegou o Ivan. O pai dele era cadeira cativa, que eles falavam naquela época, né? E daí o Ivan foi para substituir o pai, né? E nós íamos treinar lá depois do expediente da faculdade. Então a gente treinava naquele campo, lá tinha um campo bonito lá na faculdade. A gente treinava, né? E a gente ia treinar com o seu Chan, nós treinávamos com o seu Chan debaixo do prédio que tem aqui na São Sebastião, que era a antiga Brasimac, do Kiko Calil. O Kiko Calil era muito meu amigo aqui em Ribeirão Preto, né? O Kiko também já faleceu, foi político, né? A gente foi muito amigo. E a gente treinava ali com o mestre Chan, naquela época, né? Antes disso, antes de mim, tinha um outro. Hoje ele é capitão reformado, médico do Exército, né? Jair, casou com uma japonesa. Falam um japonês extraordinário, né? Dr. Jair, capitão do Exército, mora aqui na Vila Virgínia, né? No bairro da Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, para meus amigos naquela época. E eu me lembro que eu tive aí, né? Eu conheci o Amaral na Rua Augusta, quando você já tinha mudado da parte de baixo, foi para a parte de cima, perto da acho que é Dona Maria Antônia de Queiroz, parece, né, que atravessa a Augusta e atravessa a Consolação, eu não lembro direito. Eu lembro que vocês estavam ali. E eu me lembro dessa história do Alex, do Mané, né? A gente chamava ele de Mané, né? Era apaixonado pelo estilo da Garça, né? Eu ensinei o estilo da Garça para ele naquela época. Também me lembro dessa passagem do Rio de Janeiro, né? Ele estava muito bem no Rio, academia lotada, estava ganhando muito dinheiro, perdeu tudo. Quando ele veio a São Paulo, depois desse episódio, eu achei de ajudá-lo, né? Eu tinha muitos contatos aqui, nós acabamos ajudando ele foi embora para o Japão. Eu e o Gabriel Charles Udivari. O Charles Udivari também faleceu. E nós ajudamos o Alex, né? Nunca mais voltou, nem sei, nem tenho notícia dele, né? Mas eu acompanhei toda a sua jornada, né? Eu lembro da Domingos de Moraes. Domingos de Moraes era fantástico. Era Domingos de Moraes e a Taisan. Ninguém fala da Taisan. As pessoas contam do Kung Fu, vão nesses canais aí, chinfrinho, que aqueles meninos que te entrevistaram lá na Praia Grande, são todos meus alunos. Todos eles treinaram comigo. Eles estão malucos querendo me chamar, eu já recusei, mas eu acho que não é a hora, né? Me deixaram por último, né? E todo mundo questionou. O Cido e o Natali. Eu pedi pro pessoal, bombardeia este canal para levar ele, tem que falar dele, entendeu? Porque quem, na verdade, mesmo você, na sua simplicidade, você fala que não é um grão-mestre, grão-mestre e mestre não é aquele que põe cabresto nas pessoas e fala, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O mestre é aquele que aponta o caminho, e você apontou caminhos, né? Com a sua sabedoria, né? O seu discernimento do Kung Fu, isso foi muito bom. E outra, influenciou muitas pessoas, né? Por mais que falem, porque você sabe, né? As pessoas de memória curta, que não têm capacidade, elas criticam aquelas que fazem, porque sente a maldita inveja, né? A inveja é a maldição do mundo, né? Entendeu? Tem um dito, Natália,
mestre Natali, que é um dito romano, que diz assim: as pessoas, né, devem saber quando elas são derrotadas e aceitar a derrota quando elas são vencidas, né? Não é vencida por causa do poder, é vencidas por causa da fragilidade de não ter condição de fazer as coisas, entendeu? Então eu vejo dessa maneira. A ideia de escrever a história do Kung Fu foi que muitas pessoas me pediram. Ô Cid, escreve, você é o mais antigo na ativa. E foi indo, eu acabei por mim mesmo colhendo material, lembrando, voltando no passado, né? E comecei a escrever. Na verdade, isso é uma trilogia, porque eu sempre fui um homem voltado para as coisas espirituais, né? Minha disciplina, minha educação, né? Eu nunca me misturei com as pessoas do Kung Fu em São Paulo. Eu era amigo de todo mundo, né? Você fala do Amaral, né? O Amaral, conheci ele ali na Rua Augusta, né? Fui uma vez fazer uma visita, eu e Ivan Éder, já naquele tempo. E conheci ele ali. Eu lembro quando ele montou a Consolação, a Associação Shaolin, né? E eu, quando era criança, meninão, eu trabalhava com meu irmão de pintura, e eu trabalho com pintura até hoje. Aqui em Ribeirão Preto, eu sou um canastrão, eu só faço empresas, né? Eu trabalho muito e continuo treinando, né? Não paro. Mas, e naquela época, a gente foi fazer uma visita, fomos fazer uma viagem em São Paulo, né? E nós descobrimos que tinha academia ali na Augusta, nós fomos lá. Pois bem, nós encontramos lá o Amaral, o Sérgio Gisoff e o Átila. Nunca mais vi o Átila. Menino extraordinário. Fiquei muito amigo do Átila. E o Alex, né? E também tive conhecimento dessa encrenca que ele arrumou ali com o policial, né? Fiquei sabendo na época, né? Ele era muito rebelde, ele gostava de brigar, de lutar com as pessoas, né? E, pois bem, aí o Amaral, ele mudou para a Rua Augusta, a gente continuou se falando, aí nós tínhamos a academia nossa aqui em Ribeirão Preto, né? Com o mestre Chan. Na época era o Ivan que coordenava, porque o Ivan era bem mais velho do que eu, né? Eu era molecão, né? E foi isso. E a gente continuou treinando. E para todo mundo, para todos os efeitos, né? Às vezes eu falo, nossa, eu queria que o Chan Cauê, ele tivesse vivo hoje, né? Porque eu treinava com o tio dele, né? Tio de sangue, né? Aqueles filhos dele, eu vi tudo pequenininho, peguei no colo, entendeu? E ele nunca nos aceitou, eu principalmente, né? Ele me chamava de Malau, né? Malau em cantonês significa macaco, entendeu? Ele era muito racista comigo, ele me desmereceu muito. Aí quando as pessoas, até tem um rapaz que faz umas matérias na internet, e ele fez uma matéria absurda. Aí eu entrei em contato com ele e falei, você tira essa matéria do ar, porque isso que você está falando não é verdade. Porque eu conheço a vida do Chan Cauê de ponta a ponta. Eu sei tudo da vida do Chan Cauê. Entendeu? Quando ele montou, aonde ele começou a dar aula, quando ele montou a Sino Brasileiro, entendeu? Ali na Vitorino Camilo, eu estive lá, né? Ele me tocou da academia, de dentro da academia, porque naquele dia eu também, naquele tempo, eu era meio rebelde também, e eu desafiei todo mundo lá dentro, entendeu? Na época tinha aquele Nereu Garbalho, também já foi também, foi uma pessoa que acho que me odiou a vida inteira, né? Ele lembrava do ocorrido naquela época, ele era novo, e a partir daí ele reclamou
com o mestre Chan, o meu respeito, né? Criticou lá, falou um monte, o mestre Chan me chamou, porque o mestre Chan falou assim, ó, vamos lá conhecer o meu sobrinho, falou para nós, vocês vão lá conhecer, né? Vai lá, se quiser treinar, treina um pouco lá. E nós fomos, chegamos aqui em São Paulo 6 horas da manhã, fomos lá para Vitorino Camilo, ficamos na porta da academia até abrir, entendeu? E ele, naquele dia, ele pediu para a gente mostrar o que nós tínhamos aprendido. O Ivan falava, não, você faz forma melhor do que eu, Silvio. Então você faz. Né? O Ivan gostava de lutar. Ivan, ele parecia o Sylvester Stallone. É a cara do Sylvester Stallone, Ivan Leder. Né? Naquele tempo forte, professor de educação física, fazia halteres, tinha um corpo forte demais, grandão. O Ivan tem mais ou menos uns 78, 80 de altura. Ele é enorme, né? E a gente... Eu, pois bem, fui fazer a apresentação para o mestre Chan Cauê. Ele pega, vira para nós, ele falava um português horrível que a gente não conseguia entender. Eu só entendi que ele falou, tá tudo errado. Eu falei, como que tá tudo errado? Aí eu peguei e falei, então o senhor faz para me ver. Aí ele estava sentado assim, tinha um monte de armas, né? Ele não expunha arma lá no fundo da academia. Ficava quase num escritório, um tipo de escritório, logo de entrada da academia. Porque ali era uma casa e tinha um espaço no fundo, né? Ali era aquele imóvel era do pai do Marcos, a gente colocou o apelido nele naquela época de Marcos Cegonha. Foi o pai dele que alugou para o Chan Cauê, foi a primeira academia do Chan Cauê no Brasil, né? E a gente fiquei aterrorizado com ele, né? Eu peguei e falei, não, tá menosprezando o nosso mestre, que é tio dele, como que ele faz isso? Aí eu já sabia contar naquela época, sabia espada, sabia contar o bastão, sabia o beiçal, o punhal, né, facão, espada reta, a quintou. Aí eu peguei e falei para ele, ó, então mostra o quantal para mim. Né? Aí ele ficou maluco comigo, né? Um aluno pedindo para o mestre, dando ordem para o mestre fazer as armas. Aí ele me expulsou de dentro da academia. Expulsou de dentro da academia, nós voltamos para Ribeirão, deu aquele barulhão aqui pro mestre, né? E a partir daquele dia ele me odiou a vida inteira, né? Ele me odiou a vida inteira. E o mestre Chan, ele era assim, ele via o porte físico e de acordo com o porte físico ele ensinava as técnicas, né? E ele percebeu que eu treinava muita respiração, eu era muito forte. Ele começou a me ensinar palma de ferro naquela época, né? Aquele sistema dos saquinhos, né? E aí eu fui me aperfeiçoando, eu fiquei apaixonado por aquilo e entreguei de coração, né? E consegui um feito muito grande, que apareceu no Fantástico, né? E na época o Chan Cauê, ele viu, aí foi a gota d'água, né? Porque ele fazia demonstração de palma de ferro, usava a mão esquerda, né? E palma de ferro não pode treinar a mão esquerda, porque a mão esquerda é onde entra a energia e a direita é onde sai, entendeu? O nosso lado esquerdo é o que recebe as energias, né? E outra, ele levantava a mão lá em cima, né, para quebrar os tijolos. Eu não, eu era a distância de um palmo só, parecia farelo, né? E quando eu fiz a matéria no Fantástico, não foi eu que comprei os tijolos, foi o pessoal da Rede Globo.
Eles compraram 130 tijolos. Nós fomos lá para o Ibirapuera, né? E fizemos aquela matéria. Aí eles selecionaram as melhores matérias. Né? Foram oito quebramentos. Eu tenho uns 4 só gravados, né? Mas tem outros quebramentos muito interessantes. E às vezes eu olho isso e falo, ah, meu Deus, não fui eu que fiz isso. Né? Mas foi um grande feito. E por um outro lado, foi o início da grande perseguição que eu sofri, né? Chocaway, Living Kay, aquele Léo Mamura, Enio Cuono. O Enio era um milionário, né? Dono da Empresas Piloto, fazia óleo para carros de corrida e tudo mais, né? Então esse povo, eles privaram a minha vida, né? Eles privaram, eu sempre falo, né? Não privaram a vida do Cido, privaram a vida da família do Cido, né? Meus filhos, minha esposa, eles me prejudicaram muito, mas eu sempre fui um homem de paciência, né? Eu não lutei contra eles, eles eram mais ricos do que eu não tinha dinheiro, eu não era um homem rico, né? A gente era aqui de Ribeirão, a gente era de família humilde, né? Mas lá em cima, os mestres, eles olham, né? Por nós, né? E fui indo. E eles foram embora, né? O Chancauê, Chupiló, todo mundo, né? Todo mundo foi embora, né? Já estão em outros planos. E a gente está aqui. Mas eu não sinto essa vontade de vingança, né? Porque vingança gera mais vingança. Então eu fiquei na minha simplicidade, continuei treinando, continuei me desenvolvendo. Aí em 76 eu comecei a estudar chinês aqui no centro cultural, Zhonghua Requan, ali na Conselheiro Furtado, e saía de Ribeirão Preto, pegava o trem aqui, eu ia de trem, eu saía na sexta-feira, né, ia para São Paulo, chegava aí no sábado e ia estudar. E o meu professor, o Xi Lao Su, que também já faleceu, eu consegui ir estudar no Zhonghua Requan, porque naquela época o Yen Churan, ele era casado com a irmã do Lin Souyi, era um chinês que tinha aqui em Ribeirão Preto. Hoje o Lin, filho, é dono do hotel onde o hotel é deles, eles compraram o hotel. E o Lin, filho, é hoje o proprietário aqui em Ribeirão Preto. E o seu Lin, que era muito meu amigo, ele me ensinou Tai Chi, eu ajudava ele lá na loja, e na verdade eu tinha muito relacionamento com o povo de Taiwan, e aí ele pegou e falou, olha, eu vou te apresentar o meu genro, não sei como é que fala, casado com a minha irmã em São Paulo, ele é o cônsul de Taiwan no Brasil. Aí eu fui lá, mandou uma carta, ele pediu para mim ir lá, isso naquela época. Aí e lá tinha um chinês que hoje, olha como é que como a vida nossa é muito estranha, né? Esse chinês, ele me deu um monte de cartilha chinesa, cartilha primária. Eu me lembro que era umas 12 cartilhas. E eu comecei a estudar. Mas eu entrei de cabeça. E aqui em Ribeirão tinha a família Lai, que eram também de Taiwan, dono do restaurante Três Garçom, aqui na Avenida Saudade, quase no centro de Ribeirão Preto. E fiquei muito amigo deles. E comecei a aprender chinês ali. Ia todo dia de noite, eu ia para lá. Eu treinava com o Ivan, eu e o Ivan, saía de lá da Brasimac, eu ia para o Três Garçom, depois que eu ia para minha casa. E foi assim, caderno debaixo do braço,
e estudando chinês, estudando muito. Aí eles venderam para uma família Pan. O pai do Pan, ele era general, lutou na guerra lá da China, e ele perdeu uma vista na guerra, né? Ele não tinha uma vista, tinha vários ferimentos no corpo, né? Por causa da guerra. E o Pan era jovem, e o Pan, ficamos amigos, não falava português, eu comecei a trocar palavras com ele. Hoje o Pan, ele é médico lá em Los Angeles, né? Eles mudaram de Ribeirão Preto para São Paulo, ele foi morar ali na Praça da Árvore, foi fazer faculdade de medicina, e a gente nunca perdeu contato, e hoje ele é médico lá em Los Angeles, né? Fala bem português, né? E o Pan me ajudou muito, né? O Pan, nossa, eu levei o Pan na associação Shaolin, o Amaral na época conheceu ele também, e o Pan, a gente era muito amigo. E todo mundo me ajudou, né? Ali, depois que eu comecei a aprender, a começar a falar, eu fiz muitos amigos, né? Eu participava da festa comemorativa da independência de Taiwan, fazia apresentação, eu cantei, eu fiz discurso, eu saí de todos os jornais de Taiwan, né? E isso foi alimentando cada vez mais o desejo de chegar no ponto X da língua chinesa, né? E caligrafia, né? Hoje eu escrevo 3.000 caracteres, mais ou menos, né? Falo mandarim quase fluentemente, né? E aprendi um pouco de cantonês, né? Aprendi um pouco de Hakka, que é a língua de Taiwan, né? E é isso, né? E sempre no meu canto e fazendo as minhas coisas, né? E deu no que deu, né? Chegou nesse ponto. Mas é aquilo que você fala, eu não considero mestre de nada. Hoje eu olho o Kung Fu como um método de educacional, formação do caráter, disciplina, espírito, né? O Kung Fu, ele abrange não só o físico, mas também toda a parte mental, espiritual, filosófica, né? A doutrina do Kung Fu é muito profunda e as pessoas não sabem disso, né? Entendeu? Eles querem só a parte externa do Kung Fu, fazer forma, ser chamados de mestre, participar de campeonatos. Isso é uma certa vaidade que hoje essas pessoas têm, né? E eu sempre procurei o outro lado, né? Aprender de uma outra forma. E foi isso, né? E assim é a nossa vida aqui. Hoje eu estou trabalhando ainda na construção civil. Amo, né? Gosto de pegar um lugar feio e deixar bonito. E a pessoa falar assim, nossa, ficou lindo, que bênção. Para mim é uma grande satisfação, né? E sou muito querido aqui na minha cidade, né? Todo mundo me conhece, né? Não tem quem não me conheça em Ribeirão Preto, né? Virei um cartão de visita nesta cidade, né? Eles iam me homenagear nesse ano, mas teve política. Aí eu falei, não, deixa pro ano que vem, né? Eu não gosto muito dessas coisas, mas foi ideia de um amigo meu. Não, nós vamos te dar um título de cidadão emérito da cidade, né? Eu falei, que legal, né? Mas eu deixei pro ano que vem, deixa o pessoal tomar posse aí. Fizeram uma homenagem para mim na Assembleia Legislativa, dos 50 anos. Eu já estou com 53 anos no Kung Fu, né? Então nós somos os grandes pilares, né, de tudo isso que as pessoas hoje praticam, né? Não da maneira como a gente queria, né? Que a gente queria que eles tivessem mais raciocínio, né? E fizessem da coisa certa. E hoje não, hoje está tudo bagunçado, né? Mestre para tudo quanto é lado, né? A pessoa não sabe fazer nem posição do cavalo. Mas é isso aí, deixa eles, né, no caminho deles. Mas eu acredito que chega um ponto da nossa vida que nós temos que passar as experiências
o bem comum, né? Aquilo que você fez, né? Entendeu? Você fala, eu nunca fui um grande mestre. Não, foi sim, porque abriu portas, né? Influenciou pessoas a aprender uma coisa nobre. Então isso é louvável, né? Mas na simplicidade eu também nunca gostei de ser chamado de mestre. Nossa, essa palavra é uma palavra muito pesada, tem muito peso, né? Mestre tem que ter sabedoria, mestre tem que ter isso, né? Tem que ter discernimento, tem que conhecer as coisas certas, tem que fazer as coisas certas, tem que ser um espelho, né? E você foi tudo isso, né? Não importa se o Kung Fu é um Kung Fu extraordinário, né? No, minha professora, né, a Lisa Spett, hoje ela está na Suíça, ela dizia assim, Wichtig ist was Mensch tut und nicht wie es aussieht. Importante é o que o homem faz e não o que ele representa. Ele falava em alemão. Eu estudei alemão, 19 anos eu estudei alemão, né? Eu sempre tive uma paixão pela Alemanha e eu ensinava Kung Fu para ela, ela me ensinava alemão, né? Depois eu vim estudar aqui na Associação Brasil-Alemanha, aqui em Ribeirão Preto também. E agora, depois de tantos anos, eu estou reaprendendo, você acredita? Reaprendendo inglês, reaprendendo alemão, estudando bastante chinês, né? E a gente tem um projeto aí, né? Eu provavelmente ano que vem eu vou a Taiwan, né? E é isso. E a gente está trabalhando, né? Vamos trabalhar até o final da vida naquilo que foi preparado para que nós fizéssemos nesta terra. Mas eu não deixo de lado a parte espiritual. A parte espiritual para mim está acima de todas as coisas, sabe? Você falou uma coisa certa. O Amaral, ele era para ter a gratidão, né, com você, né? Porque eu me lembro quando ele foi embora, ele levou todos os seus alunos. Eu me lembro perfeitamente. Mas tudo que se faz aqui, paga aqui. É a lei da causa e efeito. Ela é imutável. E ele, quando os meninos, o Serra de Paula, abriu a academia no Butantã, também levou todos os alunos dele da Associação Shaolin. Ele teve de fechar. Fui mais um pouquinho ali para baixo, num salão menor, no comecinho da Consolação, para cima do jornal ali. E depois ele retornou de novo para o antigo salão, mas não durou não. Fechou. Acabou. Nem no Brasil mora mais, está lá no Canadá. Uma pessoa que precisa se lapidar, né? Já está com idade avançada e não tem uma conduta que deveria ter por tudo que ensinou e falou, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras, aquilo que nós falamos, né? Entendeu? Porque é o nosso reflexo, né? E ele, infelizmente, foi para um outro caminho, né? E é isso. Hoje reclama todo o tempo, mas tem que olhar para trás o que fez também de ruim para as pessoas, né? Para receber a custo da mesma moeda, né? Então por isso que eu falo, tem que tomar cuidado em tudo que a gente faz, porque nós colhemos aquilo que nós semeamos, né? Quem semeia em terra árida não colhe, mas quem semeia em terra fértil colhe bons frutos. Então eu vejo desta maneira, entendeu? Mas muito obrigado, com certeza eu vou estar conversando com você, porque ainda tem umas coisas que eu quero saber, mas aqui já tem, eu também vi no YouTube não, no Google, eu entrei lá, né? Eu vou ver se eu consigo baixar algumas fotos sua
É aquilo que eu falei. Tem as fotos antigas, que as fotos antigas mostram o começo, né? E a foto mais velha mostra o tempo, né? Isso é muito importante, né? Quando você faz documentário a respeito de uma pessoa, de um trabalho, é bom você buscar a raiz, ir lá atrás, né? E trazer aqui no presente. E eu vou procurar fazer dessa maneira, mas eu tinha feito já uma matéria sua, né? Agora você só acrescentou mais coisas que eu não sabia. E achei muito interessante, muito importante. Eu vou colocar. Tem que colocar. Tem que ficar aí. Nós não vamos durar para sempre. Tudo termina nessa vida. Nada dura para sempre. Eu sempre falo isso para meus alunos. Vocês vigiam todo o tempo, porque nada dura para sempre, né? E é isso, tá bom? Mas muito obrigado, né? E tudo de bom para você, e a gente vai continuando se falando. Foi muito bom. Nossa, fiquei muito contente mesmo, viu? Tá? Muito obrigado.